O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estudos para a Escola Bíblica Dominical, no quarto trimestre do ano 2018, estudos estes para as classes de jovens e de adultos. A lição do trimestre é retirada do livro de Malaquias, ou o livro do profeta Malaquias. A lição presente é a de número 3, com o título O que o Senhor espera dos seus adoradores. É sequencial dentro do próprio livro. Nós estudamos uma primeira lição introdutória, uma lição que apresenta o livro e algumas circunstâncias históricas. A primeira lição foi com respeito ao amor de Deus questionado pelos israelitas, os primeiros versos do primeiro capítulo, e agora passamos na sequência ao estudo dos versos 6 a 14, com esse título: O que o Senhor espera dos seus adoradores. Em sequência, temos o texto bíblico propriamente dito, mas faremos a sua leitura no decorrer do nosso desenvolvimento, ou do desenvolvimento dessa nossa lição. O verso 6 foi escolhido como sendo o nosso texto áureo. Verso esse que diz: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? E para isso estudarmos, temos o nosso esboço, em que o desenvolvimento é repartido em 3 tópicos. O primeiro, a honra e o temor devido ao Senhor, tirado do nosso verso 6. Segundo tópico, ofertas irreverentes e inaceitáveis, versos 7 e 8. E o terceiro tópico do nosso desenvolvimento, a maldição sobre os falsos adoradores, verso 9 até o verso 14. Passando então ao nosso material de classe, vamos estar considerando como introdução o seguinte escrito num primeiro parágrafo da nossa lição. Na lição anterior, vimos o testemunho de Deus por seu mensageiro Malaquias acerca da prova inquestionável do seu amor pelos israelitas. Nesta lição, vamos compreender a expectativa de Deus em relação ao culto de adoração oferecido pelo seu povo. Portanto, vamos examinar as Escrituras a fim de alinhar nossa adoração com a expectativa do nosso Deus e Senhor. Muito bem, consideremos a sequência da nossa lição, conforme já temos dito. Uma parte inicial foi a primeira lição, introdução, história. A lição anterior, o povo questionava do amor de Deus, mas Deus sempre teve muita conta, muito cuidado. Israel foi como a menina dos olhos de Deus, mas Israel mesmo não enxergava isso, não percebia esse cuidado, essa atenção, esse amor de Deus, tal qual um filho que não entende, não sabe perceber e medir o amor muitas vezes de seu pai e de sua mãe, e com muita afronta, às vezes responde, desobedece, etc. Mas vamos agora, nesta questão, considerar
que havia culto a Deus, o ritual levítico, e que estava sendo quebrado, quebrantado, ou, vamos dizer assim, profanado de uma forma terrível, conforme estaremos estudando também nesta sequência. Mas passemos adiante, dando sequência, entrando no nosso desenvolvimento. A honra e o temor devido ao Senhor. Para tal, apontamos o verso 6 deste primeiro capítulo do livro de Malaquias, palavra essa que é de Deus, dentro daquela percepção ou observação de que o livro de Malaquias nós temos muitas palavras, a maioria dos versos é Deus falando, para o povo diretamente. Mas a palavra é esta, verso 6: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Aí está a primeira colocação de Deus, nessa característica do livro, de Deus apresentar a questão que os israelitas tinham em seu coração. Deus expõe o que está no coração deles, na mente deles, e Deus mesmo já traz a resposta e trabalha no entendimento daqueles homens naquele tempo passado. Muito bem, indo para então o nosso primeiro tópico, a honra e o temor devido ao Senhor. No primeiro parágrafo do nosso material de classe, podemos considerar: nesta declaração está expressa toda a expectativa do Senhor em relação ao culto que o seu povo deve prestar-lhe. Lamentavelmente, os israelitas não correspondiam à expectativa de Deus com relação ao culto prestado a Ele, em virtude da falta de reverência e de entendimento da grandeza e da majestade de Deus. Então observe bem esse particular: Deus é Deus, chamado também como Pai, chamado como Todo-Poderoso, o Senhor, palavra dita a Moisés. Mas estas coisas não eram praticadas no dia a dia pelo povo de Israel. Não honravam, não tinham temor diante de Deus, e vinham para o santuário para oferecer sacrifícios, os sacerdotes tendo sua participação, seu compromisso, seus deveres, e isso não era tratado adequadamente, com temor, honrando a Deus. E Deus vai apresentar então as questões. Já no passado, antes do cativeiro, Deus já falava ao povo de Israel por algum profeta: quem vos constrangeu a vir à minha casa? Para vir de qualquer jeito, para qualquer ação? Não, Deus não queria isso. Deus congregava os seus numa comunhão toda santa, e o povo vinha de qualquer jeito, às vezes após praticar iniquidades, e vinham para o santuário, não considerando, estavam comparecendo diante de Deus, e Deus ainda dizia: por acaso minha casa é um covil de ladrões? Então havia muito desrespeito antes, e agora Deus vai apresentar de novo depois do cativeiro. Ou seja, o povo ainda tinha a tendência de errar e falhavam para com Deus nos princípios básicos do seu contato, da sua comunhão com Deus. Assim, passando para um segundo parágrafo do nosso material de classe, podemos ainda estar lendo
o texto parágrafo que diz: se os israelitas questionavam ao Senhor acerca do seu amor por eles, o Senhor agora questiona a legitimidade do culto oferecido pelos israelitas. Como pai de Israel, o Senhor esperava ser devidamente honrado por seu povo eleito. Das entranhas de uma mulher estéril, Sara, mulher de Abraão, o Senhor fez surgir uma grande nação. Além disso, Israel foi comissionado por Deus a comunicar a bênção do Senhor sobre os demais povos. Contudo, o que observamos ao longo da história do povo da antiga aliança é uma narrativa marcada pela desonra ao nome de Deus. Os israelitas não conseguiram santificar o nome de Deus perante as nações por meio de uma fé obediente, como a que houve no patriarca Abraão. Como o Senhor de Israel, Deus esperava ser temido pelo seu povo eleito. Toda a peregrinação de Israel foi marcada por poderosas demonstrações da soberania de Deus, porém os israelitas não entenderam o temor devido ao Senhor dos céus e da terra. Então observem bem isto. Nós temos os textos bíblicos, sim, como em Gênesis capítulo 12, verso 1, o grande propósito de Deus revelado a Abraão, quando nos primeiros versos, Deus disse: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus falando um homem para fazer nele ou por ele uma obra, quando esse homem já era avançado em idade, mostrando que Deus estava numa obra que não era de homens, é Deus. Só por isso era uma grande honra para Israel, que caberia a Israel corresponder para com o seu Deus, aquele que na verdade fez que existissem. Passando mais a um verso, a um texto bíblico em Gênesis 22, verso 15 e mais à frente, a palavra diz: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deus chama Abraão por enquanto obedece. No contato que se segue repetidamente com Deus, seu nome é trocado. Deus pede Isaque em sacrifício, em holocausto. Abraão não reluta, não, vamos dizer assim, demora nisso, mas prontamente parte para obedecer a Deus. Mas Deus estava falando algo através disso, e vem essa grande palavra: porque não negaste o teu filho, o teu único, certamente em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Era aos poucos Deus revelando a mensagem salvadora, a obra redentora em Cristo Jesus, Filho único de Deus. Tudo está sendo trabalhado, mas Abraão obedecendo, Deus podia falar de forma clara, forte ao mundo desde aquele tempo:
Mas Israel, a nação, meu Deus. Em Provérbios 1:7, Salomão diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E agora voltemos dentro do texto que acabamos de ler, que o povo, assim honrado por Deus, chamado para uma grande obra, o tempo todo, meu Deus, no deserto, murmurações. Na Canaã, terra prometida por Deus, se esquecendo de Deus e indo para os costumes dos povos e para a idolatria. E o mesmo Deus que incessantemente diz em Malaquias: o Senhor dos exércitos, dizia lá no tempo passado para este povo: sereis santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E essa determinação em particular para os sacerdotes, para todos aqueles que se chegavam mais próximo de Deus. Quanto mais próximo, maior santidade era requerida, e Deus constantemente falando. E a palavra também diz, dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. E Deus repetia isso sempre. E o povo, na verdade, fazia com que o nome de Deus fosse blasfemado. Donde o castigo do cativeiro e agora o retorno, mas já estão negligentes outra vez. Dando sequência, vamos passar ao tópico segundo, com o título: ofertas irreverentes e inaceitáveis. Versos 7 e 8 são os versos do nosso estudo no momento. E a palavra diz assim, Malaquias 1, versos 7 e 8: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Onde que está a desonra do nome de Deus? Onde que Deus não é temido? Exatamente dentro do ritual de aproximação de Deus, nos sacrifícios, nas ofertas de manjares, havia transgressão. Em que sentido? A mesa do Senhor era tida como desprezível, porque oferecia-se qualquer coisa, de qualquer jeito, desobedecendo os princípios máximos colocados em Levítico. Tudo era rigidamente estabelecido: o que fazer, como fazer e quando fazer. Deus falou tudo para existir uma exatidão, porque a lei, com todo o ritual também do santuário, eram figura das coisas celestiais. Não podia haver alteração de forma alguma. Mas continuemos e passemos para os parágrafos do nosso material de classe. Assim, no primeiro parágrafo podemos estar lendo: a desonra dos israelitas para com o Senhor era evidente pelas ofertas de animais de péssima qualidade que traziam num culto dedicado a Ele. A qualidade das ofertas expressava o real sentimento presente nos corações dos israelitas, ou seja, trazendo ofertas impróprias no que aquilo significava e porque aquilo era feito, pronto, eles estavam, sim, de fato, desonrando a Deus. Mas consideremos a expressão que temos em Isaías, um texto bíblico que diz: porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo
consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Observe a expressão que temos em Isaías, ou seja, o povo tratava a Deus como se fosse um homem igual a eles, ou para menos. Terrível essa colocação que Deus faz, e anunciada pelo próprio profeta Isaías. Mas consideremos um pouco mais à frente, num parágrafo segundo da nossa lição, quando podemos ler o questionamento dos sacerdotes acerca da declaração feita pelo Senhor com relação às ofertas irreverentes e inaceitáveis oferecidas pelo povo, é evidência clara do cinismo e da hipocrisia reinante em Israel. Os sacerdotes eram responsáveis pela boa qualidade das mesmas, conforme prescrito na lei dada a Moisés. Devido a essa responsabilidade delegada aos sacerdotes de fiscalizar a qualidade das ofertas, o ataque de Malaquias se concentra neles, mesmo sabendo que era o povo que trazia as ofertas ao templo. Na verdade, o que o Senhor realmente queria era que esse tipo de adoração impura, irreverente, hipócrita cessasse completamente e imediatamente. Então, trazeis coisas impuras, animais com defeito, e como que, usando a palavra de Isaías, Deus não vê, ninguém sabe, não tem importância, mas estavam quebrando a lei dada por Deus. Assim, dentro dos textos bíblicos que podemos estar colocando, Levítico 22 é um deles, quando no verso 17 a 20, a prescrição da palavra é essa: falou mais o Senhor a Moisés dizendo: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, que oferecem ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade, oferecerá macho sem mancha das vacas, dos cordeiros ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. A ordem é clara, bem clara. E observe que nesse capítulo mesmo, mais à frente, 31, é o verso seguintes: pelo que, diz Deus, guardareis os meus mandamentos e os fareis, eu sou o Senhor, e não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor. Observe as expressões de Deus. Agora, consideremos: o povo trazia as ofertas. O povo poderia desconhecer ou estar negligente, sem cuidado naquilo que vinham trazer a Deus.
E observe que nos sacrifícios de expiação de pecado, holocaustos, oferta de manjares, sacrifícios pacíficos, várias coisas que têm o seu significado da comunhão com Deus, ou a busca do favor de Deus. Poderiam, quem sabe, o povo trazer alguma coisa incorreta, um animal com algum defeito, animal com manchas, alguma sarna ou qualquer outra coisa que se pudesse estar dizendo. Cabia ao sacerdote fechar esta entrada de coisas inadequadas, instruir o povo. Não, a ordem de Deus é explicar, dar o sentido das coisas e oferecer a Deus depois o que fosse correto, segundo a perfeição e santidade de Deus. Não, eles, sacerdotes, faziam as coisas sem o cuidado devido. Lembremos que já no passado Ofni e Finéias fizeram coisas erradas e Deus irou-se, porque não só eles erravam, como fazia errar todo o povo, e foi um desastre a destruição do tabernáculo que estava em Siló. Um pouco antes, Nadab e Abiú, sacerdotes, também foram oferecer incenso com fogo estranho. A ordem era fogo do altar, do sacrifício, da expiação, do pecado. Não, pegaram um fogo estranho. A palavra não fala em mais detalhes. Então erraram no ritual, foram fulminados. Agora imagine se Deus fosse agir da igual forma com aquele povo após o cativeiro. Os sacerdotes estariam sendo fulminados, apresentando Deus, trabalhando ou chegando-se a Deus em rituais totalmente fora da determinação. Se trazer fogo estranho era algo grave e que foram fulminados, imagine então trazer os animais com defeito diante de Deus, ou pão imundo, a expressão inicial. Deus devia estar irado no céu, porque estava transgredindo e maculando aquilo que existe de, digamos assim, de simbolismo em todos esses rituais. Continuando um pouco mais um parágrafo, o terceiro aqui, com o propósito de desbancar o cinismo dos sacerdotes, o Senhor os desafia a oferecerem aos príncipes ofertas com qualidade semelhante às que traziam ao templo. Seriam aceitos e honrados pelos príncipes caso apresentassem ofertas com qualidade similar às que apresentavam no templo? Com certeza a resposta é não. Com isso verificamos nos israelitas o que Jesus chamou de amor à glória dos homens, pois os conterrâneos de Malaquias estavam dispostos a honrar os príncipes do povo, mas estavam indispostos em honrar devidamente ao Senhor. Aí Deus coloca, vamos dizer assim, um xeque-mate. Pega o sacrifício que você trouxe para o seu Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, e leva para o seu príncipe, para ver se ele vai aceitar. Os homens não aceitariam. As autoridades sentiriam desonradas e como que blasfemadas se alguém trouxesse alguma coisa imprópria que não honrasse animal com defeito ou outra coisa qualquer, pão imundo. E naquele tempo pode ser que aquele que viesse trazer para o príncipe algo inadequado pudesse até ser morto ali mesmo. Agora, e Deus? Então honravam mais o homem do que ao Criador Todo-Poderoso, que eles chamavam de Deus e Pai, mas só de palavras. Onde está o cuidado, a atenção para as coisas de Deus? Não estavam tendo. Agora consideremos
mas um particular e sério. As vítimas para o sacrifício, o que era levado ao altar, representava o próprio Senhor Jesus em primeira mão. Era Jesus que estava sendo apresentado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como é que eles traziam o Jesus, figura no animal, para Deus no santuário? Com defeitos, com manchas, pão imundo. Isso era blasfêmia e era, vamos dizer assim, uma abominação. Deus não citou isso porque eles ainda não compreendiam. Estão no tempo das figuras sem entendimento nenhum, e Deus sabe dosar a sua reclamação e a sua ira. Não tinha entendimento nenhum, mas era uma abominação trazer sacrifícios impróprios diante de Deus. Entendam isso. Parece que não tem nada a ver, mas hoje não tem gente que traz qualquer coisa diante de Deus para oferecer? Perdoe falar assim, mas vamos considerar. Alguém usa de alguma coisa incorreta para ter lucros, ou rouba, ou é traficante, matando e destruindo muitas famílias e vidas, e depois quer trazer o dízimo ao Senhor na casa do Senhor, acha que com isso está perdoado e está tudo certo? Não, Deus não aceita isso. Trazer, por exemplo, aquilo que é proibido por Deus, que é errado, com pessoas casadas já para um outro casamento, sendo que Deus falou que um novo casamento é adultério. Então, no presente, estamos apresentando a Deus coisas abomináveis. E o homossexualismo, trazendo diante de Deus isto e colocando diante do altar e invocando o nome de Deus para abençoar aquilo ali, abominação. De igual modo, a nossa geração e muitas instituições religiosas estão fazendo pior. E Deus no céu está ou não está irado? O que acontecerá conosco, com o Brasil, se não está havendo um cuidado, um respeito, nem pelos que se dizem ser evangélicos ou outras formas de cristianismo? Estamos profanando a casa de Deus ao invocar o nome do Senhor indistintamente sobre qualquer coisa. É a mesma forma de transgredir, ferir a santidade de Deus. E lembre-se que a palavra em Pedro, quando apresenta Jesus, diz que Jesus tem nos resgatado com seu precioso sangue, sim, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus é a oferta perfeitíssima, e ao trazer algo impuro ou com defeito, macula. É como referir-se ao Senhor Jesus daquela forma. Portanto, o assunto era muito grave, muito grave, e o Senhor nem chega a cobrar nesse ponto ou nesse nível, porque eles não tinham nem esse entendimento. Mas já errava, porque a lei era clara: nenhum animal com defeito poderia chegar diante de Deus. E coloquemos mais: nem o ofertante, o sacerdote, o ministrante, podia ter defeitos. Então é todo um contexto de coisas em que transgrediam, não tinham cuidado com as coisas de Deus. E lembre-se que no tempo de Jesus teve que atuar lá junto ao templo com aqueles que faziam da casa de Deus um covil de ladrões. Foi a palavra de Jesus. E o Senhor interfere, derrubando as mesas dos cambistas, expulsando os animais, que ali virou comércio. E como está hoje? Existe algum comércio em torno das nossas reuniões de culto a Deus? Que o Senhor tenha misericórdia e que possamos detectar e fugir de toda esta aparência de mal.
Mas continuemos um pouco mais, avançando para o terceiro tópico: a maldição sobre os falsos adoradores. Isso fica assim, sem uma correção, um castigo? Não. Deus certamente vai requerer isto. Deus não deixa passar. Deus não tem o culpado por inocente. Se houver arrependimento, mudança de ação, Deus é misericordioso. Mas fora disso, certamente isso seria requerido. Aí temos então os versos de 9 a 14, na continuação da nossa lição, em Malaquias capítulo 1. E a palavra é esta: agora, pois, suplicai o favor de Deus, e Ele terá piedade de nós. Isto veio da sua mão. Aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação, a oferta. Mas desde o nascente do sol até ao poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação, oferta pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida é desprezível. E dizeis: eis aqui que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis oferta. Ser-me-á aceito isto de vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Aí está a colocação de Deus, abrindo com palavras a realidade do erro daquele povo. Será que entenderam? Mas Deus estava falando de uma forma bem clara, desonrando a Deus com ofertas impróprias, coisas erradas, procedimentos incorretos segundo a precisão e santidade das coisas de Deus, colocados no santuário como figura, profanavam a Deus. Façamos uma pausa aqui e vamos lembrar, antes do cativeiro, Deus falou que o nome dele estava sendo blasfemado em todas as nações, porque o povo dele tinha mais ídolos do que todas as nações. Qual nação deixou seu ídolo que tinham eles como Deus, ainda que não era Deus? Mas o verdadeiro Deus que fez os céus e a terra, eles tinham deixado, e com isso Deus está sendo zombado pelo mundo afora. Aí Deus trouxe duramente o castigo, aí entra o cativeiro. Mas observe que Deus cumpre uma palavra: farei grande o meu nome, o nome que vocês blasfemaram diante das nações. Aí temos e entendamos a obra que Deus fez em Daniel, em Azarias, Misael e Azarias, e mais em Esther, Mardoqueu, Neemias, Zorobabel, Esdras. Meu Deus, ou seja, Deus fez coisas prodigiosas no tempo do cativeiro, para mostrar quem é Ele. Não é aquilo que eles pensavam ou que o seu povo Israel tinha deixado a entender, mas Ele era grande. E vem Nabucodonosor com um decreto, 2 decretos, 3 decretos, falando da grandeza do Deus de Israel. Um Israel cativo.
Eles não glorificaram a Deus, mas Deus opera poderosamente. E depois isso se repete no Império Medo-Persa, e depois também com, digamos assim, no tempo de Esther, Mardoqueu e outros mais através dos tempos. Deus sempre sendo grande entre as nações, naquele tempo antigo, antes do cativeiro. Mas passando ao nosso texto, nesse tópico 3 e parágrafo 1, temos o seguinte texto: Malaquias, depois de desafiar o povo a apresentar aos seus príncipes ofertas de qualidade reprovada, desafia-os agora a suplicar ao Senhor na tentativa de alcançarem a sua piedade, tendo em vista o que eles tinham em mãos, ofertas maculadas, indignas. Será que seriam aceitos pelo Senhor? Contudo, o desprezo dos israelitas para com a santidade do nome do Altíssimo nada subtraía da sua glória e majestade. Por essa razão, ele prenuncia o tempo no qual o seu nome seria tremendamente honrado entre as nações da terra. Este tempo é o da nova e eterna aliança do sangue de Jesus Cristo, onde os verdadeiros adoradores adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Então observe que outra vez Deus falou que vai glorificar o seu nome em toda a terra. Agora é pós-cativeiro. Pós-cativeiro. Lembremos de João capítulo 12, os gregos procurando a Jesus, e Jesus vendo que o evangelho estava já longe, atingindo as nações, e Jesus fala com o Pai: Pai, glorifica teu nome. E lá do céu, como num trovão, Deus responde a Jesus: já o tenho glorificado, e ainda outra vez o glorificarei. E é nesse tempo em que não temos mais figuras, perdoa, a não ser a Santa Ceia e o azeite da unção. Não podemos esquecer isso, está claro? Mas observe, e a palavra que temos dito é o que Jesus disse ao falar à mulher samaritana, João 4, verso 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me em que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, repito, a hora vem, e agora repito outra vez, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Observem todo esse contexto, ou seja, com Jesus dado ao mundo, o ministério de Jesus, maravilha, e depois Jesus sendo ressuscitado, subindo ao céu, e o céu triunfante e em festa, recebendo Jesus que assenta-se à direita do Pai. Olha, obra de Deus. E depois segue-se o cristianismo espalhado por todo o mundo, a alma sendo salva, ainda existam sacerdotes como os daquele tempo, que não estão cuidando da santidade de Deus, na casa de Deus, mas Deus continua operando poderosamente, porque há, como foi dito a Elias, 7.000, número de Deus, não sei quanto que é isso, 7.000, que hoje, na atualidade, não dobram-se diante de coisa alguma contrária a Deus. Então observe bem, Deus operando. Nós estamos vivendo no Brasil que está Deus sendo desrespeitado, zombado, mas podem saber, não vai ficar sem uma correção. Deus não deixa ser escarnecido. Então atentem, vamos estar observando. Agora, em que sofreremos juntos?
porque estamos no mesmo país, nas mesmas cidades, vivendo no mesmo sistema financeiro, debaixo do mesmo governo. Então, não esperem coisas boas, a não ser que a misericórdia de Deus chegue a nós. Então, clamor contínuo de cada um de nós e em todas as reuniões também, no particular e no coletivo. Vamos clamar a Deus, porque não sei o que lá no céu está sendo tratado para trazer correção a um país onde tem multidões desavergonhadamente blasfemando de Deus. Deus não vai deixar isso. Agora, como é que Deus vai agir num ímpio se na casa dele não está tendo respeito? Na hora vai ser começar primeiro por nós para depois ir para o outro. Aí é o terror. Juízo de Deus começa pela sua própria casa. Vamos estar atentos. Não podemos ficar indiferentes a uma situação que está sendo grave demais. Não preocupe com outras coisas, crise financeira, corrupção. Isso aí, irmão, não tem problema. Não falta o pão de cada dia para nós brasileiros. Por misericórdia de Deus, porque na Venezuela está faltando. Por enquanto. Mas Deus ser blasfemado é pior do que todo tipo de violência e corrupção que possa existir. Então o mundo está preocupado, a violência aumentando, a corrupção e desemprego e não seja nada, fichinha, é coisa entre homens. Mas aquilo que é blasfêmia contra Deus, pode esperar, virá. Ou nós repudiamos isso e ficamos diante de Deus no clamor: Deus, tem misericórdia do teu povo e santifica o teu nome. Pronto. E Deus vai agir. Senão, vamos estar envolto em um juízo de Deus sobre todos. Mas continuemos no parágrafo 2º. A expressão máxima da rejeição do Senhor para com o culto oferecido pelos conterrâneos de Malaquias está na palavra acerca da maldição destinada aos adoradores profanos. Ou seja, o Senhor não ficará passivo perante a desonra dos israelitas para com o seu santo nome, mas Ele promete retribuir a estes falsos adoradores com a merecida maldição. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso ele colherá. Agora nós que estamos na casa do Senhor, vamos analisar nós mesmos. Façamos nosso exame de consciência. Em que podemos estar errando ou tendo parte com o mundo corrupto? Porque quando nós podemos estar, perdoe dizer assim, gostando de novelas e de cenas e de outras coisas impróprias, ofensivas, fora do princípio de Deus, nós estamos não fazendo, mas consentindo. Não é só os que mentem que vão responder, mas os que consentem com a mentira. Então é a nossa parte. Vamos sair fora dessa. Enquanto é tempo. Quem sabe a gente vai ser aceito por Deus? É a palavra que está aqui. Quem sabe? Em outro lugar, lança o teu rosto no pó. Quem sabe haverá esperança. Portanto, vamos continuar no parágrafo 3º desse tópico 3, a maldição sobre os falsos adoradores. Continua a colocação. A seriedade com a qual devemos prestar culto a Deus deve ser fruto da consciência de quem Deus é, de quem nós somos e da grandeza da redenção concedida a nós gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. Na adoração verdadeira, esta consciência aflora com vigor e fervor, expressando nossa reverência e gratidão ao Senhor por sua imensurável graça. O Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, com o objetivo de nos transformar em verdadeiros adoradores e participantes de suas ricas bênçãos. Enquanto adoramos ao Senhor em espírito e verdade, nosso culto é aceito por Ele. Sua graça fluirá continuamente sobre todos os aspectos da nossa vida, e a nossa alegria será completa
nele. Então observe, analisemos e voltemos com cuidado para as coisas de Deus. Sejamos atentos. Para isso temos textos bíblicos que nos ajudam, fazendo-nos lembrar palavras de Paulo escrevendo aos Romanos. Por exemplo, um primeiro texto, Romanos 11, verso 33 e versos seguintes: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque nele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Nosso Deus é grande, muito grande. Por isso a palavra, que ele é o Senhor e habita no alto e sublime lugar. Vamos entender isso. Ele é o alto e em si mesmo ele é o sublime. Merece honra e todo louvor, além de ação de graças. Romanos 12, aí vem a orientação mais direta: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ali Deus falava por Malaquias em que estavam falhando. E hoje o Senhor não nos fala? E não tem aberto para nós o selo das Escrituras? Portanto, não vamos desprezar, mas vamos fazer conforme aqui está escrito. E será como ele falou a Josué: nisso teremos prosperidade, estaremos agindo corretamente, teremos, vamos dizer assim, algo realizado de proveito e corretamente diante de Deus. Ainda numa sequência, a palavra em Efésios capítulo 5, verso 15 e outros: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Observe a palavra: com prudência andar, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, os dias são maus, não sejamos insensatos, procuremos entender qual é a vontade de Deus. Numa sequência, poderíamos estar perguntando a nós mesmos, agora nós perguntamos para nós. Diríamos assim: qual tem sido a qualidade do nosso culto oferecido a Deus? Nós podemos fazer perguntas para nós mesmos. Outra pergunta: temos a certeza de oferecer ao Senhor um culto em harmonia com a expectativa do coração de Deus? É segundo a sua santidade? É a Deus mesmo que buscamos quando vimos para a reunião? Nosso cuidado aqui é com Deus e aquilo que diz respeito a Ele ou a sua justiça e o reino dos céus? Portanto, vamos estar atentos, irmãos, porque nós mesmos, sem querer, perdoe dizer assim, podemos estar errados, vindo para a igreja, porque eu vou ver lá aquele conjunto vai cantar, o meu filho pequenininho, médio ou grande vai estar fazendo a pregação ou vai trazer o hino. Nós estamos vindo aqui para quê? Não é para cultuar a Deus? Então, sem perceber, nós nos distraímos. É culto para os pais, não, é culto para o dia das mães,
Ou então é aniversário ou dia dos médicos, ou, meu Deus, na casa do Senhor, algo está errado, porque o grande na casa do Senhor é o próprio Deus, o restante lá fora. Lá fora. Vamos fazer em outro lugar. Casa de oração. É assim que deve ser chamada a casa de Deus, onde o nome dele é invocado. A oração é a Ele, o culto é a Ele, a homenagem é a Ele. Ele deve ser servido. Diante dele devemos nos inclinar, até mesmo prostrar em adoração total. Observe como sem querer a gente pode estar distraído, mas que Deus nos dê graça em tudo isso. Passando, enfim, ao término, depois dessas perguntas, de uma análise do nosso ser, um exame de consciência, tomando algo para a prática da nossa vida, podemos estar também dizendo mais coisas. Sempre devemos ter em mente a expectativa do Senhor com relação à adoração oferecida por nós. Se quisermos realmente ser agradáveis aos seus olhos, esta consciência certamente produzirá em nós uma tremenda reverência e um sincero desejo de honrá-lo devidamente. Portanto, estejamos atentos para reverenciar e honrar aquele cuja glória e majestade é absolutamente digna de uma adoração legítima. Aí estamos essas considerações. Poderíamos colocar mais coisas, mas não vamos avançar, porque ainda temos outros pontos a tratar aqui mesmo em Malaquias. Mas assim temos concluído a nossa lição, seguindo esse esboço com esse desenvolvimento. O primeiro, a honra e o temor devido ao Senhor. 2, ofertas irreverentes e inaceitáveis. A maldição sobre os falsos adoradores é o terceiro tópico. Lembrando sempre da forte expressão do nosso texto áureo: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.